Você sabe quais são os sinais e quais são os atos que caracterizam violência contra a criança? Ele está aqui para nos orientar, o promotor de justiça da Vara da Criança e Adolescente, Dr. Fausto Junqueira. E no intervalo, o Luquinha fez uma pergunta que a gente vai dividir agora com o pessoal de casa. Porque a gente sabe muito que acontece também de filhos agredirem os pais. Como é que fica nessa situação, doutor? Sim, então, veja só, o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, ele responde pelos seus atos perante a Vara da Infância e Juventude. Qualquer ato que seja considerado crime ou contravenção penal, ele vai ser réu de um processo, que o promotor acusa, ele vai precisar de um advogado para se defender, tem audiência e aplicam-se medidas socioeducativas que podem, inclusive, levar à privação de liberdade, né? Apreensão. Então, caso de violência praticada contra os pais, é lesão corporal, pode ser até homicídio, né? Lesão grave, enfim, e ele vai responder pelos atos dele a partir dos 12 anos de idade. E por que isso acontece, né? É esse cenário de violência. Você começa a agredir uma criança com 7 anos de idade, 6 anos de idade, um dia ela tem 15 anos de idade, ela ganha um porte físico e aí ela vai reagir. Isso vai acontecer, quer dizer, nenhuma criança, nenhum adolescente começa a agredir os pais do nada, a menos que ele tenha uma doença mental. Doutor, né? Eu queria falar sobre os conselhos tutelares. Eu não sei se vocês lembram, se você lembra, Luquinha, do caso do menino Bernardo Boldrin, se eu não me engano foi em 2014, que ele procurou o conselho tutelar, pediu ajuda, só que o conselho tutelar não viu nenhuma agressão física e depois o menino acabou sendo morto pela madrasta e o pai também foi acusado do crime, né? Como deve ser feito? Qual o papel do Conselho Tutelar nessas denúncias? O Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante. Aqui em São José nós temos 3 conselhos tutelares, né? Temos um na Zona Sul, um no Centro e um na Zona Leste, né? Que é o mais novo deles. O Conselho ele é um órgão multidisciplinar, então ali você tem educador, tem gente da área da saúde, gente da área social, e eles atendem esses casos e vão orientar os pais e podem aplicar medidas de proteção, né, a essas crianças e inclusive medida aos pais, né, em relação às suas crianças. Em casos mais graves, encaminha para o promotor de justiça para que seja judicializada a questão. Então, caso de um crime, ou caso que tenha que tirar a guarda da criança, tenha que fazer um acolhimento da criança num abrigo, tenha que suspender os pais ou destituir os pais do poder familiar, vai encaminhar para o promotor tomar, porque aí precisa de uma ordem judicial e é o promotor que vai correr atrás dessa ordem judicial, né? Então, é um órgão muito importante. Aqui os telefones do Conselho é fácil acessar pela internet, da Prefeitura também tem lá os telefones. Qualquer tipo de violência, um caminho é encaminhar para o Conselho. Os Conselhos de São José são muito atuantes. Há ótimos profissionais ali, né, que prestam um grande serviço e são parceiros da Promotoria de Justiça. Já a gente coloca para vocês também, então, esses telefones. Vou colocar aqui no Google, beleza, Lu. E a gente coloca... Olha que interessante essa frase que mandaram para a gente, achei uma sabedoria simples, mas é verdade. Ó, criança sem limites, quando cresce, põe limite nos pais. Então é legal para a gente pensar sobre isso também. Exatamente. Agora é hoje, hein? O Vale Sul Shopping vai sortear 2 Hyundai Creta hoje. Quem trocou os cupons de compras até 31 de dezembro concorre aos carros pela Loteria Federal às 7 horas da noite. Os sortudos ganhadores serão divulgados nas redes sociais e no site valesul.shopping. Vale Sul Shopping e você de carro zero em 2021, Luquinha. Perfeito, Sol. Olha que interessante. A querida quer saber o seguinte: se estou em casa e ouço criança gritando, chorando no vizinho, eu acho que de uma forma bem exagerada até, né? Devo chamar a polícia? É 190 primeiro ou não? Então, assim, é uma situação muito genérica, né? Porque criança chorando, chora porque tirou videogame, por exemplo, né? Existe várias formas de você enfrentar ou noticiar um caso de violência contra a criança. Uma delas é chamando a polícia. Se o vizinho entender que é uma situação mais séria, mais grave, uma coisa repetitiva, tenha assim, um histórico já de violência nessa família, porque se é vizinho, deve se conhecer, né? O brasileiro, ele tem essa coisa de ter mais conhecimento dos vizinhos, de se envolver a sociedade e tal. Então, se há esse histórico, há uma suspeita de agressão, não tenha dúvida que deve informar a polícia. A polícia vai lá, se não tiver nada, tudo bem, não teve nada. Agora pode ser que tenha, né? Os índices, a estatística é muito grande, então é melhor a gente
caldo de galinha e cuidado não faz mal para ninguém. Melhor pecar pelo excesso que pela falta, né, Luquinha? Com certeza. Só falar de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, né? Homens, mulheres também. Já ouviu falar em osteoporose? Sabe quais são os sintomas e tratamentos? Quem explica pra gente é a Vale Infusões, não vale a pena ter saúde. Olá pessoal, como vai? Eu sou Raquel, médica reumatologista aqui da Vale Infusões e hoje eu vim falar um pouco com vocês a respeito da osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica dos ossos relacionada ao cálcio. Ela é mais vista em mulheres após a menopausa, embora possa ocorrer também em outras condições clínicas, como o uso prolongado e de doses altas de corticosteroides e na doença celíaca, por exemplo, que é uma doença intestinal. O grande fator relacionado à osteoporose são os riscos de fratura. Algumas condições elevam a nossa chance de termos mais fragilidade óssea, de termos pouco cálcio nos nossos ossos, principalmente ossos vertebrais, da coluna vertebral e quadril, levando a buraquinhos, fica um osso mais poroso. Por que na mulher após a menopausa? Porque o estrogênio consegue ajudar a colar o cálcio no osso. Quando a mulher após a menopausa perde o estrogênio, diminui suas taxas, o osso fica mais poroso, por consequência, com mais risco de fraturas. E essa condição eleva muito a dependência, a morbidade e, após fraturas, quadros de dor crônica. É importante que se diga que a osteoporose fora do cenário clínico das fraturas não costuma ser uma causa de dor. É importante o nosso tratamento da osteoporose. Estamos à sua disposição aqui na Vale Infusões. Vamos avaliar sua saúde óssea? Até mais! E a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este ano de 2021. Em janeiro, ou seja, neste mês, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. Em fevereiro, a Caixa vai abrir contas poupança digitais para os beneficiários de NIS com finais 3, 4 e 5. Bom, não sai daí não, que a gente daqui a pouquinho continua o nosso bate-papo. São 2 horas e 18 minutos.